Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje vamos falar sobre a relação dos livros com o constante avanço da tecnologia. Desde o surgimento dos primeiros formatos de produção escrita, o ser humano vem se relacionando com a leitura de diversas maneiras. Hoje, vivenciamos um cenário onde conseguimos ler qualquer obra na palma das nossas mãos, tendo acesso às bibliotecas digitais. Mas como qualquer inovação, há prós e contras que dividem opiniões entre os usuários e principalmente para os leitores tradicionais. E quem vai nos ajudar a responder essas e outras questões é Paula Mello, que é doutora em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ, onde também é coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação, o SIB. E Leila Andrade, formada em Biblioteconomia pela UF e diretora da Rede Sirius, a rede de bibliotecas da UERJ. Sejam bem-vindas. Obrigada. E para iniciar o nosso papo, eu queria perguntar a vocês o seguinte, né? Entre ganhar um livro físico e um digital, qual você escolheria? Bem, para ganhar um livro, eu ganharia um livro de literatura, digamos. E eu escolheria um livro físico. Físico. E você, Leila? No caso da literatura, eu escolheria o digital, porque eu gosto muito de ler à noite, pela madrugada. Então, no meu dispositivo, eu consigo ali conduzir a luminosidade. E se fosse um livro físico, eu teria que acender a luz e aí incomodaria as pessoas em volta. Eu acho que a Paula acabou de mudar de ideia. É isso mesmo, Paula? Não, sabe o que eu lembrei? Que um leitor de livro eletrônico, ele pesa 130, 300 gramas. E um livro pode pesar até 3 quilos. É verdade. Também é verdade. E isso quando não entra em vários volumes, volume 1, tomo... a propósito, existe a diferença entre volume e tomo? Claro. Ou é tudo a mesma coisa? Não, você... Quer falar, Leila? Não, acho que os volumes, assim, é uma continuidade, né? Você tem o volume 1, o volume 2, às vezes até volume 10 e mais, até às vezes um índice, né? Com relação aos volumes. E o tomo, ele subdivide aqueles volumes. Então, você tem volume 1, tomo 1, volume 1, tomo 2, né? Porque os assuntos são tão densos, né? Que precisam evoluir um pouco mais na escrita. Então, existem essas subdivisões e que já vem diminuindo, né? Nesse ponto, o livro eletrônico ajuda bastante, né? Porque já não existe essa limitação da parte física, né? Como no livro físico, né? Porque ninguém vai conseguir ler um livro, não é uma leitura agradável você ler um tijolo. Pois né? No caso do peso aí... Realmente, tem mais, né? O leitor, ele permite você modificar o tamanho da letra, se você quiser uma letra maior, a luminosidade da tela, sim, o formato de apresentação do livro, se é em colunas ou se é o texto todo. Então, realmente... É bem atrativo. É, bem atrativo. Agora eu me perdi. É mais atrativo no... Digital. No digital. Mas o digital também faz divisão em colunas? Não é tudo uma só? Não, você, dependendo do leitor, você tem liberdade de mudar a apresentação. O que torna até mais agradável de acordo com do seu jeito, né? Então, pelo visto, você mudou de ideia. Acho que eu queria os dois. Né? Ter os dois é bom. Ter o cheirinho do livro físico, de um livro novo. Aquela capa linda que você passa a mão em alto relevo, tem dedicatória do autor. Né? Aí, mas você tem a facilidade a noite de autógrafos, né? Você no lançamento de um livro, é muito mais que apenas um livro. É um evento, né? É um evento social, você é um encontro de amigos, né? Encontro, mesmo que não seja de amigos, mas de pessoas que têm interesse em comum, né? Então, é muito interessante, assim, é muito dúbio. Na verdade, você deixou a gente aí com uma certa coração dividido. Indecisão, né?
Mas faz parte, a indecisão às vezes faz parte da vida também, né? Sim. Mas aí você me deixou curioso, Leila. Como é que fica a questão da noite de autógrafos? Se o livro é só digital, vai assinar lá com o dedinho em cima do aparelho? Bom, aí depende, acho que, da criatividade da editora. Da editora, né? De como vai fazer esse lançamento, né? Eu já vi alguns. Já viu? Já, porque é tudo pela internet, né? É divulgado pela internet, você recebe pelo Instagram, recebe no Facebook, todas as mídias, né? E ele é todo virtual. Quer dizer, você recebe... O que ele pode fazer, às vezes, o autor dá uma palestra. É um outro formato, né? Convida para as pessoas para uma palestra e ele divulga o link do livro. Se o livro for de acesso aberto, né? Tá? Ou então ele dá uma demonstração, né? Ou ele mostra partes do livro, ou a pesquisa que levou até aquele livro. Existem prós e contras, digamos assim, né? Isso. Mas pelo que vocês estão me falando, eu particularmente só vejo contra. Não tem muita graça. Não tem muita graça. Eu acho que a sessão de autógrafos ali, pessoal, é tão calorosa, né? Geralmente são amigos que vão, ou pessoas que trabalham com aquele tema, ou que são estudiosos daquele tema, ou amantes daquele tema. Então é sempre muita energia boa, assim, que cerca, né? Uma noite de autógrafos e a presencial. Oportunidade de conhecer pessoas novas que têm o mesmo interesse que você. Isso porque vocês estão deduzindo que é presencial. Mas esse mesmo lançamento, ele não poderia ser feito dessa forma, como vocês estão falando, mas presencial, e aí não teria esse calorzinho humano? O híbrido sempre existe. É isso que eu falei. Depende muito da criatividade aí de quem está organizando o evento. Isso. Talvez seja uma publicação eletrônica, mas a noite de autógrafo seja numa capa, né? Não sei, vamos deixar a imaginação fluir. Não entendi, numa capa? Numa capa impressa. Isso é a capa impressa só... Olha, o pessoal das editorias aí, ó, já estão dando ideias. A criatividade vai longe. Você já corria ali no InoveWare, já registrava essa ideia, entendeu? Que, ó, vale dinheiro. E falando sobre dinheiro e a questão dos livros, essa questão do livro físico e do digital. Para a editora, é vantajoso ter o livro digital apenas? Os custos aumentam, diminuem? Paula... Produção editorial, né? Produção editorial. Aí, para o consumidor, o livro eletrônico é um pouco mais acessível que o livro impresso, tá? Não é regra também, mas é o mais comum. É você pagar menos pelo livro eletrônico. Mas eu acho que o número de vendas é bem maior. Então, tem uma compensação. Eu não trabalho em editora, eu não sei te dizer exatamente com segurança esses números, mas assim, pela vivência como leitora e como bibliotecária, eu acho que é assim que funciona. Mas e como bibliotecária, quando você tem o caso dos dois tipos de exemplares, você sente que há mais para um lado, mais para um outro? Na compra? Na compra, no acesso? Bom, a compra, no nosso caso lá, como é uma instituição pública, que também a compra é bem complexa, tá? Muito complexa. E nós temos outro podcast. Uma diversidade de leis para seguir, de regras, normas, Não, mas etc. objetivamente, assim... E aí o livro é muito trabalhoso, o livro impresso. É uma loucura comprar o livro impresso. E difícil. Atualmente é difícil. O livro é considerado material permanente pela lei. Então, cada livro é um objeto a ser licitado. Aí você compra 5.000 livros, imagina o trabalho que dá fazer uma licitação de livros impressos. E o livro eletrônico, você simplesmente recebe uma fatura referente àquele total de livros e pagou e pronto, acabou. Que a própria fatura, ela pode ser totalmente eletrônica. É da mesma forma aqui também, Leila? Sim, da mesma forma, né? A lei é a mesma, né? Existe a lei de licitação, né? Agora estamos passando na Rede CID, na Rede de Bibliotecas da UERJ, por esse processo para aquisição de livros impressos também, que a gente acredita que não podemos ficar também reféns
apenas de um tipo de mídia, né? Ainda tem público, e muito público, né, para o livro impresso, principalmente a bibliografia básica também ainda é bem procurada, né? Os livros assim, pouco oferecida pelo mercado livreiro. Os livros de bibliografia básica, você quase não encontra à venda de modo eletrônico. Aqui no caso que vocês estão se referindo à bibliografia básica, estão se referindo aos cursos de graduação. De graduação, basicamente. Né? O que não significa que aí, com relação aos cursos de pós-graduação, acho que isso não é exatamente problema. É problema ou é pior ainda, porque está se falando de bibliografia às vezes mais recente, mais nova. Como é que é isso? A pós-graduação usa muito periódico. Ela usa muito mais periódico do que livro. Periódico, você se refere aos artigos, são revistas que trazem artigos. E aí temos o Portal Capes no Brasil, que tem mais de quantas? Mais de 35 mil títulos, certamente. E o Cielo também, né? Tem o Cielo, tem vários bancos. Mas aí, para quem não conhece, as pessoas podem acessar pelas bibliotecas, tanto da FRJ quanto aqui da UERJ e outras. Basta ir ao ambiente universitário, entrar na rede e sentar, ir a uma biblioteca e ter acesso a essas informações. E aqui na universidade, sendo cadastrado, né, o aluno é cadastrado com o ID único, ele tem um acesso remoto também. Lembrando que o portal, né, de periódico Capes, ele também está disponível. Ele tem um conteúdo que ele é livre, né? Então, você pode, o usuário, fora da comunidade acadêmica, também pode acessar esse tipo de conteúdo, né? Certo. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a questão dos livros raros eu pergunto o seguinte, Leila, teria, assim, algum risco desses livros raros no momento ali de serem transformados em digitais, deles se perderem, ter algum tipo de problema ali? Olha, risco sempre há, mas também existem controles, né? Nós temos ferramentas de controle para que isso não ocorra. Então, não vejo que isso seja um impeditivo para que haja digitalização. O impeditivo é a questão dos direitos autorais, né? Isso que a gente precisa estar sempre muito bem atento, né? Agora, Paula, o que a gente pode fazer com relação às nossas bibliotecas para reduzir a exclusão digital e poder dar acesso aos livros digitais, principalmente para aquelas pessoas que são PCDs? Com dificuldade, que cego. Bom, eu acho que a biblioteca é extremamente responsável por esse papel social que ela tem que desempenhar, tá? Inclusive, a gente tem que romper as barreiras orçamentárias, às vezes. Você não tem, mas você tem que dar um jeito. Você tem que fazer a informação chegar à pessoa que necessita dela, né? Então, você tem vários recursos. Primeiro que o acesso aos recursos, digamos, digitais, é obrigação nossa treinar a comunidade acadêmica, como usar os recursos informacionais. E esses treinamentos são contínuos, tá? Porque a universidade está sempre se renovando. Todo semestre entra aluno novo. Sempre, então você tem que estar sempre ensinando como usar. Se você tiver condições de, na sua biblioteca, ter tecnologia em hardware e software para atender necessidades especiais de algumas pessoas, ótimo. Tá? Senão você tem que fazer com que a instituição ofereça recursos para isso. Vocês têm que estar preparados para isso. Tá? Lá no FRJ vocês têm, se bem me recordo, no Vox. O DOSVox. Então, assim, o DOSVox transforma texto em voz, né? Ele é um software livre, qualquer biblioteca pode baixar. O professor que criou ele ainda está lá trabalhando, é uma pessoa sensacional. Ele ofereceu recentemente um curso de DOSVox para bibliotecários, que a gente partiu do princípio que cada biblioteca deveria ter pelo menos uma máquina com o DOSVox instalado e um profissional que soubesse ensinar a usar, né? E seria o básico, assim, porque não teria nenhum investimento financeiro para isso, e sim força de vontade, boa vontade para fazer.
Nós temos muito respeito com isso lá no CIB, sabe? A gente faz o que pode para atender às demandas de acessibilidade na instituição. Mas não apenas na tecnologia, acho que a gente tem que pensar também na linguagem de Libras aqui no Brasil, né, para a gente poder fazer esse atendimento inicial para alguém com esse tipo de PCD. Né? Então, isso é... A gente nunca esquecer também que existe o recurso humano, não apenas a tecnologia, né? Quando o atendimento se faz, né? Ele é uma forma mais completa. O atendimento ao público é complexo, né, Paula? É complexo. Com a questão, Leila, do digital, o estudar, ler, fazer trabalhos em grupo, ele poderia ser a principal atividade da biblioteca com essa ascensão do digital? Eu acho que já é uma função, independente de estar no digital ou não. Mas ela passaria a ser a principal? Eu diria que seria mais uma, né? Mais uma função. Né? Porque é muito interessante você ver a integração dos alunos, né? Principalmente em determinados cursos aqui na universidade. São características muito próprias da área do conhecimento. Então, tem cursos que o aluno estuda sozinho, né? E ele faz muita questão desse ambiente silencioso, dessa individualidade. E outros não, que eles só fazem trabalhos em grupo. Né? Tudo é em grupo. Então onde entra a tecnologia isso? Como é que ela poderia amarrar, né, tudo isso? Então, assim, por exemplo, você tem plataformas, né, de livros eletrônicos e de informações que você pode compartilhar as suas notas, né? Você pode compartilhar mensagens, você pode destacar um trecho que você achou importante. O próprio professor pode indicar um intervalo de páginas que ele acha que é interessante e o que vai cair na prova, o que o orientador acha que é importante para o seu aluno reforçar a leitura. Então, também existem essas plataformas integrativas. Entendi. Paula, qual seria então a diferença entre acervo digital, biblioteca digital e biblioteca virtual? Que maldade, né? Por quê, uai? Não, porque há muita semelhança. Vamos lá, repete. Biblioteca... Acervo digital. Acervo digital é composto por documentos digitais. Ou digitais de nascimento ou digitalizados. Ou seja, um livro pode estar compondo esse acervo digital. Pode. Esse acervo, ele pode compor o acervo de uma biblioteca. Aí você passa a ser uma biblioteca digital, que você pode ter vários acervos digitais que a compõem. Então, acho que você já respondeu a segunda pergunta, Tá. que seria a biblioteca digital, que é composta por livros digitais. E a virtual é aquela Isso. que dá acesso virtualmente. Então, eu posso consultar essa biblioteca digital pela internet, em casa, onde eu estiver, a qualquer hora, a qualquer momento. 24/7, entendeu? 24 dias, 24 horas, 7 dias na por semana, tá? Você torna virtual na medida que ela é volátil, ela está no ar. Então, ela é consultada pela internet. Leila, de que forma a tecnologia impacta na forma como os autores eles produzem as suas obras? Não sei se impacta. Eu acho que o autor ele tá muito preocupado, acredito eu, né? Não é a minha especialidade, né? No conteúdo. Né, do desenvolvimento, no encadeamento das ideias, ou se for divulgação de sua pesquisa ou de uma teoria, né, eu acho que ele não está, no primeiro momento, preocupado com o formato, de como será divulgado o resultado do trabalho dele. Né? Então, dependendo da diretriz que vai ser tomada a divulgação desse trabalho, aí sim vai se delimitar qual é a melhor forma de divulgação. Vai ser através dos periódicos, resultado de uma pesquisa que está ali no momento, por exemplo, agora nós estamos, né, ainda na pandemia, né, e as pesquisas os resultados precisam ser divulgados com muita celeridade. Então, o livro impresso, a gente acredita que não é a melhor solução para a divulgação. E aí é importante, né, os pré-prints, né, que eles chamam antes de ele ser publicado, né, então já existe uma pré-divulgação, né, e os periódicos eletrônicos, né, e aí tem um alcance muito maior,
né, e muito mais ágil, né, na divulgação científica. Entendi. Esse assunto está muito tecnológico, está muito tecnicista. E aí, a Paula, ali atrás, quando eu fiz aquela primeira pergunta, você ficou assim. A primeira pergunta, se eu preferia um livro digital, se eu preferia o livro analógico e tal. E aí, com essa questão toda dos livros digitais, não que os analógicos não pudessem ter a imagem, de repente, de uma determinada personagem, de um determinado cenário, os livros analógicos traziam isso. Mas com relação até aos livros, eles já no modo digital, que talvez além de só imagens possam ter, talvez, não sei, pensando aqui e dando asas à imaginação, vídeos, como é que ficaria? A pergunta é difícil, tá? Como é que ficaria a questão da imaginação do leitor nesse processo? Eu acho que o leitor ele tem que ser muito disciplinado, tá? Ou não. Porque ele vai entrar no livro eletrônico e lá dentro desse conteúdo haverá certamente links para outras coisas. E ali ninguém segura. Você começou a navegar na internet e pode ir embora. Esqueceu até que estava lendo o livro. Tá? Ou você é disciplinado e deixa aqueles links para você entrar depois, alguma coisa. Mas eu acho que isso que é o interessante, entendeu? Cada vez mais é dada ao leitor a liberdade de ser do jeito que ele quer, de fazer do jeito que ele quer fazer. Então isso só a tecnologia do livro eletrônico que permite. Claro que o impresso eu parei, marquei a página onde eu parei, depois eu volto. É diferente, ele oferece recursos complementares bem interessantes, bem dinâmicos. Eu tô vendo aqui o rosto de Leila, ela tá, eu não sei se ela tá querendo concordar, se ela tá querendo opinar ou se tá... Passa a pergunta. Não, eu concordo com o que a Paula falou, realmente, se a pessoa não tiver uma disciplina, um foco no que tá, né, se propondo a ler, a estudar, esses links, ele realmente, né, faz com que a sua mente fuja ali daquele ponto principal. Mas também acho muito interessante. Primeiro, achei interessante você falar livro analógico. Eu usei essa expressão. Você me chamou. Eu fiquei pensando analógico. Gente, ele tá tão no tecnológico, porque foi o livro físico, acabou, né? Não foi em 2000? Acabou o analógico, né? Até o sinal analógico. Não tem mais. Até onde eu sei, acho que eu não cometi nenhuma gafe tecnológica aqui, porque pelo fato de ser impresso, ele tá analógico, apesar de ter sido usado o meio digital para produzir aquela imagem ali. Mas é porque nosso meio a gente utiliza, um livro físico, né? Então você achei interessante. Achei interessante. Vocês me perdoem que eu não fiz biblioteconomia, eu preferi fazer jornalismo, que era mais fácil. Mentira, não é tão mais fácil, não. Não mesmo. Mas assim, hoje o livro impresso, assim, também, ele vem evoluindo, tentando acompanhar essa versatilidade. Eu acho muito interessante. Estava lendo um livro recentemente, e ele, claro que esses links sempre existiram através das referências bibliográficas, da bibliografia ao final da obra, né? Então, o usuário, o leitor sempre teve esse link para outros pontos. Mas hoje também existe, você está lendo uma obra e ali às vezes tem um QR Code. E esse QR Code te leva a uma imagem, ou ele te leva a um link de um vídeo no YouTube, que complementa aquilo que está sendo descrito, sendo tratado na obra. Então, assim, ele está muito integrado. Existem várias obras, assim, vai levar, ou leva para um discurso. Eu vi recentemente, estava lendo uma e que citava um discurso, né? E aí levou para o link de um vídeo do discurso. Então, assim, também é interessante. Acho até enriquecedor. Sim, muito. Mas aí existe realmente esse controle do foco, né? Do leitor, né? Porque você desvirtua muito facilmente. Tem aquela história, tá lendo um livro sobre história da arte. Aí aparece uma ilustração de uma tela óleo que está no Museu do Louvre, em Paris. Aí tá o link, aí você vai pro Louvre. Aí daqui a pouco você tá tomando um café em Saint-Germain, entendeu? Você já perdeu, já tá... Isso aconteceu comigo com um livro que eu
só posso dizer que estava lendo. E esse livro, ele tinha links para pequenos vídeos, não sei o quê. E quando eu fui me dando conta, eu fui entrando, eu falei, ei, gente, já era... Aliás, eu nunca terminei de ler o livro, até hoje. Além dele ser relativamente grande, é um assunto que me interessa e tal, mas eu acho que foi justamente por isso. Eu fui assim, ó, e agora, vamos mais aqui. Porque o vídeo, como você disse, né, o discurso, ele interessa, e você quer ir ali além, e mais, enfim. Mas acho que você queria falar alguma coisa, Paula, para complementar, ou foi impressão minha? Não, se a gente projetar isso para a academia e para o papel do bibliotecário, eu diria que o bibliotecário se tornou um gerente de conteúdos digitais, tá? E um guia de como usar esses conteúdos. Senão as pessoas se perdem. Foi bom você ter trazido isso, porque você ali atrás, hoje, né, aqui já na nossa conversa aqui no podcast, você tinha falado que a cada novo semestre vocês precisam ensinar como é que utiliza tal. Mas aí eu fiquei aqui me perguntando, e foi bom você ter trazido essa questão do seu guia, como é que vocês conseguem, vocês têm um espaço, tem uma disciplina, entre na biblioteca, alguma coisa assim, ou são só aqueles que porventura resolveram descobrir que existe na instituição um espacinho chamado biblioteca? Bom, aqui na UERJ a gente tem uma participações, os próprios professores pedem, né? Ou os centros acadêmicos também fazem essa integração com a biblioteca. Então, para os calouros, eles visitam as bibliotecas. Existe uma aula inaugural, né? E onde a gente apresenta todos os produtos e serviços das bibliotecas, da rede de bibliotecas da universidade. Então, isso já é uma prática comum, acho que em quase todas as bibliotecas. Tem a visita no início dos semestres e tem um calendário de treinamentos ao longo do ano. Treinamentos e tutoriais. Treinamentos do uso dos recursos informacionais digitais que a universidade disponibiliza. Então, é um mundo enorme de oportunidades, tá? De você estudar, ler, conhecer, mas você tem que saber usar aquilo. Como consultar uma base de dados, como é que você organiza o seu trabalho de mestrado desde o início para não ficar depois atrapalhado com relação às citações. Existe uma ferramenta só para isso. Então, a biblioteca te ensina a usar, tá? Opa, aproveita e já deixa registrado. O EndNote. E então, assim, esse é um exemplo, tá? EndNote é para registrar as referências. Ele já vai organizando para você. É um dos gerenciadores de referências. É um deles. Eu dei o exemplo, assim, porque foi o nome que me veio à memória. Mas existem várias ferramentas e a gente tem o dever de ensinar. Até para o plágio, para otimizar. Então, você faz treinamentos, nós temos lá vários tutoriais já prontos, que aí o professor pode entrar no site do CIB, pega o tutorial e passa em sala de aula. Olha só, como é que faz? É assim, tá aqui, ó, tá explicado. Tá? Vocês sentiram alguma diferença dentro desse ponto que a gente está falando aqui? Quando veio a pandemia, os estudantes deixaram de vir, os professores deixaram de falar a respeito da biblioteca? Sentiram algum peso nesse sentido? Não, eu acho que a procura aumentou e muito. Aumentou e muito. Assim, o atendimento virtual foi uma loucura. A gente teve que se adaptar, obviamente, né? Aquele primeiro momento foi difícil em função dos recursos tecnológicos disponíveis que nós todos tínhamos. Acho que todo mundo teve que, né, se organizar e também ter uma conexão em casa de internet, né? Na medida do possível, um pouco melhor. A nossa universidade, ela foi muito feliz, ela teve um programa, né, que facilitou bastante com a entrega de enfrentamento, né? de lá nós também. Acho que as universidades foram rápidas, na medida do possível, como, né, dentro de uma pandemia, num país como o Brasil, como o nosso país. Então, eu acho que as bibliotecas foram muito bem. Acho que não apenas na UERJ, pelo que a gente vê nas outras instituições também. Nós tivemos um desempenho impressionante. E as pesquisas foi uma loucura, né? Assim, a solicitação de pesquisa não parou. O que eu posso dizer para vocês, assim, a porta poderia estar fechada, né? A porta física, mas o atendimento não parou. Mas aí tinha acesso a todo o acervo ou ainda tem coisas que estão somente mesmo do modo físico, para não usar analógico? O acervo físico não podia ser consultado por causa da pandemia, tá? Ele estava dentro das restrições sanitárias, tá? Inclusive o acesso ao acervo durante muito tempo, durante a pandemia, nem o bibliotecário podia ir.
tá? Tinham protocolos, né, específicos, né? Dependendo a gente tinha que seguir os protocolos institucionais e nacionais. Agora, os serviços virtuais que foram oferecidos e produtos que foram criados, foi assim, surpreendente o volume e a criatividade dos profissionais. Então, a biblioteca mostrou-se muito eficiente virtualmente. E eu acho que houve uma parceria também muito grande dos editores, né? Que abriram seus conteúdos. Eles liberaram os acessos a coleções caríssimas, com acesso gratuito durante muito tempo. Mas já fecharam. Foi fundamental. Sim, alguns sim, né? Então... Mas foi muito importante. Durante aquele período foi muito importante. E aí o nosso papel qual era? Usar todas as mídias para divulgar isso. Para fazer chegar o professor que está em casa lá dando aula virtual. Como é que ele vai saber? Poxa... Então, eu tinha que usar todas as ferramentas e canais possíveis para divulgar isso. E recebíamos depois dos editores o resultado estatístico, né? Que era surpreendente. Números altíssimos. Do tipo? Eu tive bases lá, periódicos foram consultados 500 mil vezes. 500 mil acessos. Ao mesmo periódico, ou seja, uma mesma revista, coleção. Não, mesma revista não. 500 mil vezes. Teve até esse número, tá? Mas eu diria assim, que no mínimo é 3 mil para cima, assim. Mas 500 mil vezes eu acho que é mais do que o que as universidades têm hoje de estudantes aqui, com todos os níveis, não é Digamos que lá tem 70 mil estudantes. Sim, mas 500 mil... Você bota 2 anos de pesquisa. Tá? Numa turma que tenha 15 pessoas. Sei fazer a conta agora. O que acontece também, sabe o quê? Tem alguns, a gente chama de robô. Existem os robôs. Não, mas acho que não há problema nenhum de falar isso na existem rádio. Contratos que não permitem. Não permitem o quê? O uso de robôs para baixar a informação. Ou seja, quer dizer, porque... Deixa eu ver se você está tentando aqui, deixa eu ver se eu entendi. Talvez muitos desses acessos tenham sido feitos não por seres humanos, mas por robôs. Sim, e aí humano. Digamos que ele tenha que contabilizar não sei quantos reagentes de uma fórmula. Ele precisa em 2 dias daquele resultado, ele mapeia uns 5 mil resultados por minuto. Entendi. Mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Quando a pesquisa é justificada, que você tem... É autorizada, tá? Entendi. Acho que agora ficou claro. Tá? Mas os editores detectam. Eles detectam e entram em contato com a gente. Incomum, com a biblioteca. Anormal daquela base. Aí aí você vai, pelo IP da máquina você identifica quem foi, e aí você vai lá e conversa, aí descobre qual foi o objetivo daquela pesquisa e explica e pronto. Então, suponho que vocês tiveram um trabalho hercúleo nessa pandemia, muito mais do que tinham antes, pelo menos nesse sentido. Em algum sentido, sim, né, Leila? Trabalhou-se muito, principalmente no remoto em casa. Trabalhamos demais. Não tínhamos horário, não tinha domingo, não tinha sábado. Era assim. Mas acho que foi assim para muitas profissões. Todo mundo, eu acho. Eu acho que nós tínhamos uma missão social aí a cumprir, né? Muito importante, né? Sim. Que era a divulgação da informação. E aí, aproveitando essa questão de missão social a cumprir, pergunto para as duas, mas começando pela Paula e depois para a Leila. Qual vai ser esse novo papel, o novo papel que as bibliotecas terão no futuro? De garantir a democratização do conhecimento, da disponibilização do conhecimento da forma correta e a mais útil para o usuário. Que todos tenham acesso a essa informação. E aí eu tenho que fazer menção ao movimento do acesso aberto, que está crescendo no mundo inteiro, tá? Que disponibiliza de forma livre o acesso aos conteúdos. Então, as universidades, como sempre, dando um belo exemplo com seus repositórios institucionais, tá? No mundo inteiro, esses trabalhos, eles são... disponibilizados com uma forma bem sofisticada de pesquisa, tá? Mas conteúdo livre. Leila, qual vai ser o novo papel que as bibliotecas vão ter no futuro? Bom, além dos que a Paula citou aqui, concordo com ela, também nós não podemos esquecer do papel social. Eu acho que é muito importante essa integração com a sociedade, da cidadania,
né, do acesso ao espaço público, da informação, né? A informação não é apenas poder, a informação, ela é vida, representa vida, e nós vivenciamos isso muito na prática. Recentemente ainda estamos vivenciando na pandemia. Então, assim, é muito mais que apenas aquele espaço para ser contemplado, né? Como se fosse um templo realmente do saber. Não, é um espaço vivo, onde as pessoas podem se encontrar e divulgar seus conhecimentos, compartilhar informações e ter uma vida melhor para todos. Bom, infelizmente essa nossa discussão, essa nossa conversa aqui tão agradável chegou ao final. E nesse Tecnologia em Perspectiva versão podcast, nós falamos sobre como o avanço tecnológico tem impactado a nossa relação com a leitura. E aí, quem sabe um dia, as bibliotecas de material em papel vão acabar. Bem, pelo que as nossas entrevistadas falaram, eu acho que não. Elas já dizem que não. Falando em entrevistadas, quem esteve aqui conosco foi Paula Mello, que é doutora em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ, onde também é coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação, o CIB. Muito obrigado, Paula. Eu que agradeço, foi uma experiência nova para mim, primeiro podcast, e eu quero elogiar muito o trabalho de vocês aqui na UERJ, sensacional, parabéns, uma equipe muito afinada, muito boa. Obrigado, e também recebemos Leila Andrade, que é formada em Biblioteconomia pela UF e diretora da Rede Sírios, a rede de bibliotecas aqui da UERJ. Muito obrigado, Leila. Eu que agradeço, foi uma oportunidade incrível, foi muito bom compartilhar essa conversa com vocês e com os ouvintes e com a minha colega Paula Mello de tantos anos, né? Foi um prazer enorme. Muito obrigada. O prazer foi todo nosso. E esse programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz a rádio e a TV UERJ. E não deixe de assistir a versão desse programa no canal da TV UERJ no YouTube. Essa edição teve a produção de Gibson Romão, Pamela Xavier, Rafael Lisboa e conta com os trabalhos auspiciosos de Eduardo Sobral e com a minha apresentação. Eu me chamo Vitor Quaresma e te espero no próximo Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Um abraço e até mais.